Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, dia 11 de agosto, a Sociedade Psicanalítica Minha Esperança traz a todos os presentes a tão esperada live Dor e Sofrimento Psíquico, com a doutora Cláudia Almeida. Doutora Cláudia é cirurgiã dentista, especialista em odontologia, ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, disfunção temporomandibular e dor orofacial, pós-graduada em dor e doutoranda em psicanálise. Participa também desta live o presidente da Minha Esperança, psicanalista em excelência, doutor Zilmar Freitas, nosso mestre. Sejam todos bem-vindos à formação continuada. Não esqueçam de dar o nosso like e compartilhar o vídeo desta live que estará disponível em nossa página do Facebook e, posteriormente, do YouTube. Boa noite a todos. É um prazer e uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, nesse dia, quando nós estamos na segunda live do mês de agosto. Esse mês de agosto, nós separamos para pensar no tema psicossomática e dor. Aproveitamos o momento difícil pela qual ainda estamos passando, proveniente da pandemia, ainda lidando com alguns sintomas criados durante a pandemia. E aí nós hoje convidamos a doutora Cláudia Almeida para poder ajudar a estar conosco e falar sobre esse tema. Semana passada tivemos o Bruno, psicanalista lá da Alemanha, que falou sobre o corpo ideológico psíquico da dor. Hoje nós temos a doutora Cláudia Almeida, que já foi apresentada, é especialista em dor, e ela está acadêmica do doutorado em psicanálise, e ela vai falar um pouco sobre a dor e o sofrimento psíquico. Temos muito a discorrer sobre isso, né? Então, boa noite, Cláudia, como vai? Tudo bem? Boa noite, doutor Zilmar, tudo bom? Boa noite, gente. A gente está aqui para falar um pouco sobre as dores de cabeça, especificamente a dor de cabeça, a enxaqueca e o bruxismo, que leva também à dor. Que muitas vezes a dor de cabeça é causada por causa do bruxismo e as pessoas não sabem, elas não têm noção da importância do tratamento com o dentista também. E tem a parte emocional por trás de tudo isso, tá? Aí eu vou passar aqui uns slides para vocês, falando um pouco da raiva, da agressividade que tem por trás de todas essas dores. E o doutor Zilmar vai falar mais a parte psicanalítica da dor, que a gente, ao lado emocional, a parte mais, porque eu estou caminhando na psicanálise, e ele já tem muito tempo, eu entendo mais um pouco da clínica da dor, e ele mais da emoção. Então, a gente juntou e resolveu trazer aqui para vocês não é tudo não, gente, tem muita coisa para ser falado. E a gente sintetizou, e depois a gente pode voltar a falar mais. Então, eu vou começar a passar aqui os slides. Antes de você começar, Cláudia, o motivo pelo qual eu convidei a Cláudia para fazer essa live, ela é especialista nessa área, e eu tenho tido na minha clínica muitas pessoas que têm aumentado o caso de enxaquecas. E os sintomas de dor de cabeça têm sido muito fortes em alguns clientes. Eu trabalho na minha clínica em função ao sintoma, porque nós trabalhamos na visão holística, nós trabalhamos o sujeito que procura a clínica, não é?
Mas é muito importante para nós, vocês, o público que está assistindo essa formação continuada, entender isso, né? A Cláudia fala da cefaleia tensional e da enxaqueca. Eu já tinha dito alguma coisa sobre essa cefaleia tensional. E outro dia, quando eu abordei a Cláudia, eu perguntei: a enxaqueca tem a ver com as emoções? Ela disse: tem tudo a ver, né? Então eu gostaria, Cláudia, que você falasse aí, né, sobre essa cefaleia tensional e a enxaqueca. Tá. Aqui, vamos lá. O Fábio, tá aí? O slide tá aí? Já saiu. Já saiu? Então. Aqui, então, a gente coloca aqui, ó, cefaleia tensional, enxaqueca, bruxismo e agressividade. Então, durante a clínica, por que eu fui estudar as emoções? Porque durante a clínica eu percebi que muitos pacientes, eles tinham um lado depressivo, o lado de reclamação, o lado da tristeza, e que eles traziam tudo para a dor e para a boca, né? Porque lá na frente vocês vão ver que tem a frase oral. Aí aqui eu botei uma síntese, tá? Do que são as cefaleias, tá? Porque a enxaqueca é um tipo de cefaleia. Então, nós temos a cefaleia tensional episódica, tá? Ela é de impressão pulsátil, de intensidade leve a moderada, podendo melhorar com atividade física. Essa é a diferença dela para a enxaqueca. Porque a enxaqueca, ela é forte, ela piora com as atividades físicas, tá? Ela é pulsátil e ela é mais lateral, tá? E ela pode mudar de lado de uma crise para outra. E a sua duração da crise é maior que 72 horas, tá? Quando ela é maior que 72 horas, ela é um estado migranoso. Cefaleia em salvas, tá? Que é um outro tipo de dor de cabeça, que também ela vem com essa raiva atrás, com essa agressividade. Ela é unilateral, referida sempre do mesmo lado, de forte intensidade. Ela pega a face do olho, a região orbital, tá? E a temporal, ela é do lado, tá? E ela tem os outros sinais e sintomas, que é o lacrimejamento, a congestão nasal, a rinorreia e fortes suores na parte da frente. Ela dura entre 15 e 180 minutos. E o bruxismo? O bruxismo ele é definido como contato estático ou dinâmico dos dentes. A gente pode ter o bruxismo do sono, tá? É aquele que a pessoa que dorme com a gente vai reclamar, que a gente está batendo os dentes, está fazendo barulho. Ou então só deslizar e o apertamento. E o bruxismo de vigília. O bruxismo de vigília é o apertamento, principalmente quando a gente está com raiva. Quando a gente tem uma tensão, a gente vai... Quem tem a válvula de escape na boca, tá? Ela vai apertar os dentes. E isso vai travar a musculatura e vai causar dor. Dor de cabeça, dor na nuca e por aí vai. Tem relação à agressividade em relação à enxaqueca? Sim, tem tudo a ver, tá? As pessoas com dores de cabeça ou enxaquecas frequentes, elas têm ansiedade, estresse e depressão. A depressão, ela é bem comum nos casos de dores. Ela não ocasiona a crise, mas ela aumenta a crise. Por quê? A depressão, ela mexe com a neuroquímica do cérebro e ela desequilibra isso, os neurohormônios, os neurotransmissores. E quando ela desequilibra, o que vai acontecer? Vai ter inflamação no cérebro e vai ter dor. Então, uma é a retroalimentação, a agressividade, a raiva, o estresse, que vai mexendo na química cerebral e vai aumentando a dor. Isso é tanto na enxaqueca como nas cefaleias tensionais, tá? Só que o enxaquecoso, ele
não consegue controlar muito as emoções dele. Mas nos pacientes com cefaleias tensionais, a raiva ela é bem presente, tá? Daí ela pode ser associada ao bruxismo ou ao apertamento, porque quando você está com raiva, e qualquer pessoa pode ter um episódio de apertamento na vida. Ela não precisa ser um bruxômaco a vida inteira, não, tá? Ela pode ter um episódio durante um estresse, durante uma raiva, então ela pode apresentar também. A diferença é que quando começa a doer os dentes, a doer a cabeça, aí o paciente vai procurar um profissional, porque muitas pessoas têm apertamento e não sabem que tem, e nem quantos pacientes eu já peguei no consultório com dor de cabeça, ou até sem dor de cabeça mesmo, com desgaste dentário que não tinha sintoma nenhum. E eles podiam ser bruxômacos ou podiam ter apertamento, que é o bruxismo de vigília e o bruxismo do sono, tá? Mas a influência do outro fator psicológico, a raiva, está se tornando hoje em dia cada vez mais evidente, principalmente agora na pandemia. Por isso que a gente está tendo um caso muito grande, doutor Zilmar, de dores de cabeça. Porque está todo mundo ansioso, tem muita gente deprimida, tem muita gente com uma ansiedade, com transtorno de ansiedade, com pânico. Então, isso vai mexendo também nos neurohormônios e vai aumentando as dores, vai inflamando e a pessoa ela começa a desencadear, e um aumenta o outro. A dor aumenta a raiva, que a raiva aumenta a dor. Tá? E eu falo isso de cadeira porque eu tenho dor de cabeça, eu tenho enxaqueca, e eu fico revoltadíssima quando começo a sentir dor. Isso aí eu falo por mim também, não é só dos pacientes, não. Eu lendo esses artigos, eu falei assim, nossa, sou eu aqui. Vários estudos sugerem que para evitar as dores de cabeça é melhor cuidar do emocional. Aí eu tô... Pode falar. Cláudia, do ponto de vista da psicanálise, a dor de cabeça é ódio reprimido. Aí, ó, tudo a ver da raiva, da mágoa, do ressentimento. Dentro da psicopatologia psicanalítica, o Dr. Otto Felichel, que é um dos melhores psicopatologistas que nós já conhecemos dentro da psicanálise, daquela teoria psicanalítica das neuroses, ele diz que a dor é ódio reprimido. A dor de cabeça, no sentido próprio, é uma forma de tirar o foco mental. Então, é por isso que a mulher, quando está com a TPM, intensifica a dor de cabeça, para tirar o foco mental do problema que ela sabe que é a origem. E a questão do aumento dessa pandemia justamente é o que você está dizendo aí. É que as pessoas estão presas dentro de casa, os direitos de ir e vir, estão com medo de pegar, de se contrair o vírus. Isso, aquilo, então aumenta a tensão emocional e aí o ódio reprimido aumenta na mesma proporção. Sim, aí pode ter até a enxaqueca, pode ter até a cefaleia ascensional, pode ter as duas, tá? Claro. E uma não interfere na outra. Algumas dores de cabeça crônicas são chamadas de dores de cabeça tensionais, tá? Que são comumente ligadas ao estresse. Tá saindo várias das coisas nas mídias, nos artigos, que a dor de cabeça, a pressão alta, tudo aumentou com a pandemia. Tudo aumentou, porque é a raiva, né? Tá tudo contido, né? Tá todo mundo muito contido, tá todo mundo com muita raiva. Do que o senhor acabou de falar, a gente perdeu o direito de ir e vir, né? Seu tratamento é baseado principalmente em técnicas de redução do estresse associadas a antidepressivos. Quando é muito exacerbado, então a gente tem que indicar um antidepressivo e indicar o paciente para o neuro, para o psiquiatra, para poder ajudar. Porque às vezes a análise e a psicoterapia não conseguem
fazer um trabalho rápido. Então, a pessoa fica sofrendo muito de dor, começa a aumentar a raiva, e aí vai alimentando, né? Vai alimentando. No entanto, diferentes estudos apontam a importância do controle da raiva no início da dor, que pode estar relacionada a essas dores de cabeça, como também as crises de enxaqueca. A raiva está atrás de tudo isso, porque aqui a gente podia falar que pode ser, aqui, até fiz umas anotações aqui, doutor, para fazer umas perguntas. Isso pode estar lá no inconsciente, né? Lá do Winnicott, da gestação, essas dores também podem vir de lá, né? E agrava com a situação que a gente está vivendo. Porque esse ódio, né? Ele, por exemplo, essa insegurança, o problema que nós estamos vivendo leva o organismo a uma reação. O Dr. Otto Feliciano, ele diz que a dor ela sobrecarrega o sistema psíquico porque ela é de uma forma muito destrutiva, porque é muito forte. E isso provoca, segundo os psicopatologistas, uma inflamação do ego. E aí, isso aí tem muito a ver com a nossa experiência lá na infância, como que o sujeito se estabeleceu, da relação com o pai e da mãe. Por exemplo, tem levantado muito a questão da síndrome do desamparo. O que a dor de cabeça tem a ver com a síndrome do desamparo? É porque a pessoa agora vai procurar alguém para amparar no meio da dor, no meio da pandemia, no meio desse caos total. Então, aí aumenta e intensifica esse sentido destrutivo dentro do aparelho psíquico, né? É por isso que a psicanálise ela não vai resolver imediato mesmo. O tratamento psicanalítico ele leva tempo, vai ter que descobrir lá da infância para poder entender essa síndrome do desamparo, do sentimento do desamparo, para poder tratar. Por isso que o psiquiatra e o neurologista dão um tratamento mais imediato. Sim, por causa da química, né? Aí, com essa desordem da química. A gente não está ouvindo o senhor. A gente não está ouvindo... agora está. A gente não estava ouvindo. É muita energia concentrada no próprio sujeito. Exatamente. E essa energia concentrada no próprio sujeito surge um aspecto sádico, narcisista, que pode tender até ao surto psicótico. Né? Então, por isso que essa informação que você está dando, Cláudia, são de extrema importância para os psicanalistas entender o que acontece dentro do organismo da pessoa. Sim, porque... a gente não está ouvindo. Não, eu já terminei. Não, a gente não ouviu. É como que muita energia concentrada no próprio corpo do sujeito, né? E surge, então, um aspecto sádico, narcisista, e o corpo ele tende a reagir. E aí, essa é a origem psíquica dessa dor de cabeça e enxaqueca. Então, aí aqui tem a enxaqueca, ela aparece, tem pacientes que ela aparece mais em determinados horários. Muitos têm crise de dor de cabeça e de enxaqueca no final de semana. Então, pode estar relacionado também aos problemas familiares, né?
ou uma forma de chamar atenção, porque a gente sabe que a doença também é uma forma de chamar atenção por causa da carência e dessa parte que a gente estava falando, não é? É isso aí. A carência emocional, a pessoa ela não sabe lidar com isso. É como se ela fizesse uma regressão à fase oral, lá atrás. E ela não sabe lidar com isso. Ah, peraí. Pode continuar, Cláudio. Peraí, É importante saber como gerenciar as emoções, porque os fatores psicológicos influenciam claramente as pessoas que sofrem de enxaqueca. Por isso que a longo prazo a análise, a psicanálise, ela vai ajudar, porque a gente vai se autoconhecer e a gente vai saber como lidar com os problemas, né? Sim. A análise vai levar o indivíduo a controlar, ter o controle da situação. E aí é isso que o remédio não vai fazer isso. O remédio vai tirar ele do surto imediato, né? Sim. O estudo australiano avaliou o nível de raiva, depressão e controle dessas emoções. Não estamos ouvindo. A gente não está ouvindo. Pode continuar. Tá, peraí. O estudo australiano avaliou o nível de raiva e depressão no controle dessas emoções em 16 pacientes com dor de cabeça crônica tensional, 28 pacientes com enxaqueca e 38 pessoas sem dores de cabeça. Os resultados mostraram que os pacientes com enxaqueca é aquilo que eu falei, eles são menos capazes de controlar as emoções. E os que têm dor de cabeça tensional, eles têm muita raiva e muita depressão. É aquilo que a gente estava falando exatamente aí, da cefaleia tensional, que vem lá da infância, talvez da gestação, né? É um conteúdo que está reprimido no inconsciente desde a infância, ou até na gestação. Então, por isso que é recorrente, porque ele está reprimido. E lá, desde a infância, então, mas também é claro que existem fatores orgânicos, né? Esse é o que você está colocando também aí. Sim. Além disso, a intensidade da raiva e sua capacidade de contê-la são antecessores da dor para ambos os grupos de pacientes, tanto para enxaquecosos como para cefaleia, tá? A depressão, ela não influencia o aparecimento das crises, mas ela tende a amplificar o seu impacto da qualidade de vida. É aquilo que eu falei no começo. Por quê? Porque ela mexe nos neurotransmissores, no equilíbrio deles. E isso faz com que seja o cérebro inflamado e aumenta a dor. Alguns psicanalistas, eles dizem que essa enxaqueca é uma doença que sempre tem um objetivo. Freud, ele coloca que o sintoma da enxaqueca é o deslocamento do reprimido. Então, existe uma energia psíquica reprimida. Sim, existe. Existe, sim. Uma coisa que eu achei, assim, que eu nunca tinha lido, que eu li nesse trabalho, que eu achei muito interessante, é que alguns sonhos, eles podem ser responsáveis pela enxaqueca. Em alguns pacientes, a enxaqueca ocorre ao acordar. Para descobrir se essas dores matinais não estavam ligadas aos sonhos que as precederam, os pesquisadores americanos realizaram um experimento bastante original. Está me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Tá. Então, eles avaliaram 37 pacientes com enxaqueca e analisaram o conteúdo de 10 sonhos,
5 anteriores a uma crise de enxaqueca e 5 não seguidos de dor de cabeça, tá? Eles fizeram esse trabalho, eu achei muito legal. A análise das descrições dos sonhos mostra que 4 categorias de emoções sonhadas são possíveis. Fatores desencadeantes, tá? Entre eles achamos a infelicidade, porque as pessoas deprimidas são infelizes, né? A apreensão, que é a ansiedade com medo do amanhã, de alguma coisa, de algum problema, uma preocupação. Os relacionamentos agressivos, tá? Com mãe, com pai, com padrasto, com marido, com filho. E a raiva está sempre presente, por causa do conteúdo das emoções, da energia contida, né? E outra coisa que me chamou a atenção, que eu parei para pensar, que eu comecei a perguntar para as pessoas, meus pacientes, amigos que têm dor de cabeça, e eles falaram que faz todo sentido isso aí, que muitas vezes eles acordam com dor de cabeça. E que achei engraçado, que eu achei legal, uma outra hipótese que um paciente me falou, que ele também pode ter dor de cabeça porque o sonho pode estar bom e ele ficar com raiva de ter que levantar, de acordar. E isso pode desencadear a dor de cabeça. O senhor que estuda sonhos, o senhor que gosta dos sonhos de lá de Freud, o que o senhor fala dessa parte dos sonhos? Porque eu achei interessante essa parte. É verdade. O doutor Otto Ferichel, ele fala isso. Às vezes o sonho é muito bom e eu estou gozando do sonho. E aí eu tenho que acordar. Essa raiva de eu ter que acordar e interromper o sonho, ele me leva a esse estado psíquico, né? E outra é também quando ele diz que os pacientes dele sofriam dor de cabeça que impediam de refletir e de pensar. Sim, a dor de cabeça você fica sem pensar, você não consegue raciocinar quando você está com dor. Então aí o doutor Otto Ferichel, ele diz que a dor de cabeça, a enxaqueca, aparece para mascarar o pensamento. Ou quando, por exemplo, acontece também, não só quando você tem um sonho muito bom, mas o Otto Ferichel diz que às vezes a pessoa tem um sonho perturbador. Foi o que nesse trabalho aqui eles falaram, do sonho perturbador. Exatamente disso. Do sonho que tem a infelicidade, a apreensão e os relacionamentos agressivos. Esse sonho é perturbador, então aumenta a minha tensão. Aumentou a minha tensão, aí eu vou... e aí a dor de cabeça ela vai aparecer para mascarar esse pensamento, para eu deixar de pensar naquele sonho. É interessante, né? Eu achei muito legal essa parte do sonho, porque olha que eu fiz especialização de dor em 2005 e eu nunca tinha lido nada sobre sonho. Foi o primeiro trabalho que eu li sobre sonho, que o sonho pode causar dor de cabeça. Eu achei o máximo isso aí. Vou pesquisar mais sobre isso aí porque eu gostei. Pesquisa, Freud também diz que há um aprofundamento colocando a dor de cabeça como um desejo reprimido, deslocado, ou seja, eu vou encontrar alguma razão para que eu sinta a dor e isso prova para mim a minha existência. É o que está acontecendo com algumas pessoas, que elas estão simulando a dor de cabeça no inconsciente para provar que não foram contraídos, não estão doentes, não estão acontecendo, não estão sofrendo com os efeitos do Covid. Peraí. Obviamente, parece difícil conseguir controlar o conteúdo dos seus sonhos, mas podemos dizer que um melhor gerenciamento e suas emoções o beneficiará, estando você acordado ou não. É aquilo que a gente está falando. A análise
ele vai te levar a você se autoconhecer e a saber enfrentar suas emoções. E isso melhora os sonhos, né? As qualidades do seu sonho. O médico ou dentista que vai estar tratando do paciente com dor, ele vai conseguir ajudar e achar umas brechas e tem que recomendar psicoterapia, tá? De suporte e tratamento, que é para ele se autoconhecer. Uma vez que as emoções estejam melhores sob controle, a dor deverá diminuir. Portanto, para evitar as dores de cabeça, cultive o autoconhecimento. É o que a gente está batendo na tecla, do autoconhecimento. O autoconhecimento é tudo para a nossa saúde emocional, física, espiritual, e para as dores, e para outros tipos de doença também, né? E também, Cláudia, nós sabemos, como psicanalistas, né? Você também sabe que Freud, ele dá uma ideia da sua obra, e há um certo entendimento na obra de Freud que o inconsciente é simultaneamente psíquico e somático. E nós vemos os psicopatologistas que dizem que estudos confirmam que essas emoções perturbadoras que fazem mal à saúde, e as pessoas que sofrem, por exemplo, de ansiedade crônica, longos períodos de tristeza e de pessimismo, elas também apresentam doenças como a asma, artrite, enxaqueca, úlcera e problemas cardíacos. Eu li nesse artigo, estava falando isso. E outra coisa, o que está falando demais agora com as pessoas deprimidas e ansiosas? A fibromialgia, né? E a fibromialgia, ela é a dor da alma. E uma dos sintomas é a dor de cabeça, da fibromialgia. Eu posso depois pesquisar para a gente poder vir falar sobre a fibromialgia, porque é uma coisa que me interessa, porque eu fui diagnosticada e eu acho interessante o que eu vejo nos grupos, as pessoas, é que a maioria não quer tratar o emocional. Agora, Cláudia, tira uma curiosidade minha. Por que o seu link é doutor enxaqueca? Então, é porque eu queria alguma coisa. Cláudia Almeida tem um monte, né? Aí eu comecei a estudar dor de cabeça. E como eu também sou uma paciente de dor, eu comecei a fazer um curso de especialização de dor no Einstein. Aí é coisa de marketing mesmo. Aí foi tão forte que era só eu, doutora enxaqueca, no Instagram, quando eu comecei há 3 anos. Agora, se você pesquisar lá, tem um monte de gente. Tem uma outra doutora enxaqueca, foi só marketing mesmo para chamar. Porque botar dor de cabeça não chama tanto. Se eu botasse disfunção dor orofacial, eu não ia ter tanto interação. Tanto que quando eu falo da parte emocional, da enxaqueca, da parte da dor, nossa, são os posts e o pessoal que eu tenho mais retorno é sobre isso, porque as pessoas estão muito carentes de informações. Porque se você analisar, tem muita informação que já é repetida da enxaqueca, mas essa outra ênfase, essa parte do emocional que eu sempre gostei, já tem um tempo que eu estou gostando, foi essa parte, tanto que tem lá, é um tratamento diferenciado da dor de cabeça que eu coloco, porque eu me foco mais nessa lado emocional, por isso que eu vou fazer psicanálise. Por isso que eu vou fazer psicanálise, porque eu via na clínica que os pacientes, eles tinham problemas emocionais muito fortes. E eles não era só o alimentar, não era só a oclusão, era o emocional também. A maioria é muito preocupado e vive muito no passado também. Tem o que vive no passado e tem o que vive no presente, reclamando. Não é no presente, é no futuro, né? Com a preocupação. Então, tem esses 2 pacientes. E o legal é que já tem trabalho desde 1970 que fala sobre isso. Mas é interessante que, segundo Lacan,
que você acabou de dizer, esses pacientes que te procuram nesse ponto aí, eles não vivem. Porque assim, quem vive no passado ou vive no futuro, não vive o presente, não é? Não vive. Não, eles não vivem. Eles só reclamam, eles não vivem. É impressionante, eles não vivem. Eles não vivem. Eu vi lá também, eu nem fiz minotando lá o seu Instagram, vi muita informação gostosa e boa. É uma coisa que eu adotei que, no plano de fundo emocional, você caracteriza essas pessoas por essa raiva, hostilidade, mas é muito enfático, e você coloca muito enfaticamente, a psicanálise também, é que todo esse sentimento é reprimido. Sim, é muito reprimido. E isso cria uma energia, tem um slide lá na frente que fala isso, que o paciente ele tem que aprender a lidar com as emoções e aprender a liberar essa energia que fica contida no organismo, que fica liberada no corpo. Ele tem que fazer um exercício físico, ele tem que praticar um yoga, ele tem que fazer uma meditação, ele tem que fazer achar alguma coisa e trabalhar a espiritualidade, não a religiosidade, aquilo que o senhor falou na aula. A espiritualidade, a fé, porque isso melhora o contexto e melhora a qualidade de vida do paciente. Só que a grande maioria, o que eu vejo, na clínica mesmo, tá? E estudando também, que eles ficam com aquela atenção recolhida. E aí vai também e começa a ter a dor no corpo, a fibromialgia. Essa energia contida, o que tem de paciente, principalmente mulher, diagnosticada ultimamente com fibromialgia é muito grande. Mas é essa energia da raiva contida dentro delas. Talvez um recalque que vem desde a infância e foi tomando forma, e hoje o corpo tem que sofrer as consequências. Alguém tem que pagar por isso, não é, Cláudio? Sim, alguém tem que pagar, e quem paga é o nosso corpo, né? Porque somatiza. Porque a dor é quando a gente não consegue falar, quem fala por nós é quem? O corpo, em forma de dor. Em forma de dor. Doutora Cláudia, a Lili Abdala, não sei de onde ela está nos ouvindo, e ela faz a seguinte pergunta: o medo e a tensão estão relacionadas ao bruxismo? Então, o medo e a tensão, principalmente a tensão, porque se a pessoa tiver a válvula, porque cada um tem uma válvula de escape, tá? Tem gente que é coluna. Eu, por exemplo, a minha válvula de escape é a minha coluna. Desde nova sempre foi. O meu marido é arcada. Ele tem um bruxismo. Ele quebrou 2 dentes de raiva. Que ele teve problemas no trabalho, então ele teve uma raiva tão grande que ele quebrou 2 dentes. Quanto mais tensão, quanto mais estresse, se a válvula de escape for no dente, pior ainda. E estamos estudando, né? As causas do bruxismo. Sim. A Cláudia está falando aqui que a dor de cabeça, enxaqueca, a maioria convive com ela sem pensar na tudo. Eu sou uma delas. Desde criança que eu tenho dor de cabeça. Então, para mim, eu já fiquei 3 anos sem dor de cabeça. Mas ficar um período sem dor de cabeça, por exemplo, agora na pandemia, eu não tive crise de enxaqueca. Mas dor de cabeça tensional, com certeza, porque não está tendo como a gente controlar, né? Mas isso é uma maneira de reprimir, não é? Segundo a psicanálise, isso é um mecanismo de defesa, que não significa cura. A Berenice diz assim: eu sofri muito de fibromialgia, só passou a crise quando tratei o emocional. Sim, Berenice, é isso que eu estou falando, mas infelizmente as pessoas... Eu também melhorei quando eu comecei a tratar o emocional, porque as pessoas não dão valor, elas querem remédio, e não é só o remédio, alimentação, remédio emocional e exercício físico. Tem que tratar, Luiz. O Luiz está falando aqui que tem um bruxismo de alto nível. Tem que tratar. Luiz, você pode ir lá procurar a doutora Cláudia, vai ser muito bom. Agora, antes de responder a próxima,
Eu também tirei lá do seu Instagram, doutora Cláudia, um conselho que você dá que eu achei excelente. Que, por exemplo, se você tem fibromialgia, esses problemas emocionais, que não são de origem orgânica, se quer se livrar deles, não reprima emoções e faça terapia. Reprimir emoções é uma tristeza. Fala um pouquinho disso. Então, pela metafísica da saúde, pela psicossomática, quando você reprime essa energia, tá? Pela saúde quântica. Então, você vai reprimindo energia, você vai reprimindo essa quantidade, porque a gente tem energia. Mas se a gente conseguir compactar muita energia, o corpo ele vai falar em forma de dor. Por isso que você tem que falar. Quando você vai fazer análise, quando você vai ter terapia, você vai falando as suas dores. Você vai falando e isso vai melhorando, porque vai dissipando essa energia contida. Por quê? Um problema que hoje era uma carreta, ela vira um carrinho de borracha. Interessante isso, né? Então, é simples, a orientação é simples. O problema é que a pessoa já coloca muitos preconceitos aí fazer análise. Mas de fazer análise hoje, nós estamos num momento em que já mudou a mentalidade. Não é pessoas doidas que fazem análise, são pessoas sãs que estão com problemas. Por exemplo... Sim. O que acontece? As pessoas, elas não entendem que elas precisam cuidar da mente. É o tripé, é mente, espírito, corpo. Tem que tratar isso. Você tem que tratar isso. E em cima disso você trata a alimentação e trata o exercício físico. Por quê? O exercício físico ele vai produzir serotonina, ele vai produzir dopamina, e aí você vai conseguir ter uma neuroquímica melhor do cérebro. E aí você vai diminuir a inflamação cerebral, vai diminuir as dores. Principalmente hoje que nós vivemos um momento onde a repressão emocional ela é muito forte devido ao meio social. A questão que nós estamos vivenciando hoje na nossa sociedade, no mundo inteiro, né? A outra situação são as investidas agressivas que nós temos de todos os lados, porque o relacionamento interpessoal se tornou um grande desafio. Sim, porque Fala. Como você estava falando, que o perverso, né? A gente está tendo uma quantidade de perverso muito grande. As pessoas estão confundindo a educação, o falar o que pensa e esquecer de respeitar o outro, né? Então, a agressividade está demais. A falta de respeito com o outro está muito grande. E fora as cobranças, né? Que a gente está numa sociedade capitalista repleta de cobranças. E a psicanálise ela é fundamentada na questão de que o meio social ele influencia profundamente nas emoções e nos sentimentos. Então, por exemplo, hoje a gente ouve uma pessoa falar e nós já interpretamos que houve uma agressividade no falar, ofendeu a nossa integridade moral, às vezes por uma questão pequena, uma relação enfrenta um conflito enorme, e isso aí aumenta as possibilidades para a enxaqueca, porque aí nós vamos reprimindo cada vez mais, e isso é muito preocupante, muito. Muito, demais. A enxaqueca realmente ela envenena a vida da gente, tá? Não é à toa que encontramos mais quadros depressivos em pacientes com enxaqueca. A maioria dos pacientes enxaquecosos, eles são depressivos, segundo esse artigo aqui que eu li, tá? Além disso, parece que há um círculo vicioso formado entre as duas patologias, a
Depressão, ela alimenta a enxaqueca, que a enxaqueca alimenta a depressão. Porque o paciente fica com dor e ele fica deprimido, ele fica triste porque ele está com dor. Porque ele perde o emprego, ele perde a família, ele perde festa, ele perde um monte de coisa. Então, ele vai se fechando no mundo dele. E aí vai tendo mais dor de cabeça e vai alimentando. As dores, de um modo geral, elas são multifatoriais. Por isso que o tratamento ele tem que ser multifatorial. Não tem como não ser multifatorial o tratamento. Infelizmente, não tem. E muitas pessoas ainda não entenderam isso. Por isso que eu resolvi fazer esse trabalho, fazer o meu Instagram, começar as lives, para poder mostrar isso para as pessoas. Que elas precisam entender que o tratamento é multifatorial. Não tem outra forma. E a atenção, a enxaqueca, o bruxismo, eles ainda não têm uma cura. Ele tem paliativos. E quanto mais você lançar a mão de tratamentos alternativos juntos, a terapia, o yoga, a meditação, o exercício físico, isso também é forma de tratamento. Ele vai melhorar. Uma época você faz acupuntura, outra época você faz pilates, outra época... Mas o que é fundamental é o emocional, o exercício físico e a alimentação. Esses são que não podem ser largados pelo meio do caminho, de jeito nenhum. Sim, problema com a mãe, pode ter. É aquilo que tem o Yamandu está falando aqui, problemas com a mãe, é o que o senhor está falando aí, da repressão da infância, né? Por exemplo, é muito comum receber no consultório mulheres que já são casadas, estão vivendo na sua casa, mas ainda continuam dominadas pela mãe. É aquela mãe que controla tudo, é aquela mãe que quer decidir tudo, e isso leva a um conflito, a repressão muito grande, e aí a dor de cabeça vai ser uma maneira de extravasar isso, o pensamento, não pensar da dor psíquica, e aí então ele cria essa dor física, né? Sim. Eu li também uma coisa interessante aqui, que você falou aí, doutora Cláudia, segundo estatísticas, a enxaqueca ela é predominante no sexo feminino devido aos hormônios. Aos hormônios, porque os hormônios, se eles estiverem desequilibrados, eles vão mexer mais lá na química do cérebro também. O hormônio para a mulher é crucial. E a gente tem muito mais problemas de saúde por causa dos hormônios do que os homens. E segundo a psicanálise, essas vítimas de enxaqueca, elas têm a sua invasão, que o meio social ou o outro invada a sua privacidade e dá uma destruição para o seu self. É como se fosse um mecanismo de mostrando uma ameaça à frente. E isso de acordo com a pergunta do Artigas Yamandu, é muito relacionada a esse domínio da figura materna, nem tanto materno. Sim, com certeza. Depressão e agressividade são fatores agravantes para as enxaquecas. Aí está falando que você sabia que certas dores podem ser os marcadores do estado depressivo e agressivo, estando presentes em quase 70% dos casos de depressão. Por isso que a maioria dos pacientes depressivos, eles se relacionam à dor de cabeça. Interessante isso. Muito interessante. Aquilo que eu falei, o medo do aparecimento da enxaqueca, ele aumenta a agressividade e aumenta a ansiedade, que são componentes essenciais da depressão, porque a gente que tem dor de cabeça, hoje eu já passei dessa fase, mas a gente fica com medo dela aparecer.
Porque hoje, como eu me trato, eu faço um monte de coisa, eu já entendi a minha dor de cabeça, a minha enxaqueca. Hoje eu tenho dor de cabeça, eu como alguma coisa que não devo, ou quando eu me aborreço, tá? Então, mas antigamente, quando eu não tinha esse controle, eu não tinha esse conhecimento, eu ficava com medo de aparecer. A gente não vive, a gente fica com apreensão. E isso aumenta a dor de cabeça. E um vai alimentando o outro, um vai retroalimentando o outro, de verdade. Respondendo aí a pergunta do artigo mais uma vez, eu estava lendo outro dia o livro do psicanalista Alberto Hadwar. Ele diz que a enxaqueca e o surgimento de enxaqueca em crianças é a relação com a mãe. Pode ser. Essa simbiose mãe-filho, e a mãe invertendo os papéis, e a mãe agredindo, invadindo a privacidade do filho, aquela mãe autoritária, e essa, então, aumenta o sofrimento psíquico da criança, e aí ele vai ter enxaqueca. A dor crônica no joelho está associada a qual dor emocional? A dor no pé, ela está relacionada, o pé, que eu lembro bem, com você não querer ir para frente, você ter medo do futuro. Então, a do joelho pode ter alguma coisa relacionada. Eu posso pesquisar e ver isso. Porque o pé, você tem medo de andar. Você quer andar, mas você tem medo pela metafísica da saúde. E pode ter alguma coisa a ver com a psicanálise, não é não, doutor? Sim, sim. É o boicote do seu aparelho psíquico para você não vai para frente. Você vai sempre estar ali. É aquilo que nós antigamente chamávamos do calcanhar de Aquiles, né? Uhum. Está sempre ali levando você a andar para trás, né? O Rodrigo Corda, o psicanalista, ele diz que o percentual de pessoas com depressão saltou de 4,2 para 8, enquanto que os quadros de ansiedade, o índice foi de 8 para 14,9. Então, essa, Rodrigo, é a razão pela qual a doutora Cláudia tem intensificado suas pesquisas e a gente está trabalhando as psicossomáticas nesse mês. A dor, o nosso paciente, o cliente, vem ao nosso consultório, ele está vivendo uma intensidade, de maneira muito intensa, a questão da dor. Não há explicação. Não. Agora, as desordens do diagnóstico da temporomandibular, são as DTMs, que elas causam as dores, tá? Os fatores psicológicos envolvidos nas disfunções temporomandibulares podem ser divididos em fatores comportamentais, bruxismo, emocionais, ansiedade, depressão, estresse, e fatores significativos, expectativas e significados. Estudos mostram que, geralmente, as pessoas expostas a vários fatores estressantes apresentam aumento na hiperatividade muscular. É aquilo, a raiva vai para o dente. Aí você aumenta a atividade muscular facial e começa a doer. Aí você vai para a nuca, você vai para o pescoço, porque a gente tem uma cadeia de músculo aqui. Então, isso tudo vai inflamando, tá? E vai dando dor. Porém, vale ressaltar que a intensidade de estresse vivido varia muito de um indivíduo para outro. O que pode ser estressante para um, pode não ser estressante para outro. É por isso que, mais uma vez, a gente bate na tecla do autoconhecimento da análise. Porque hoje, uma coisa pode te incomodar. Essa mesma coisa, ela pode não te incomodar daqui a pouco. Daqui um dia, daqui um ano, daqui uma semana. A dor provocada por notícia inesperada. O médico diz, seu caso é muito grave. Quando você tem a consciência de que a morte foi anunciada, nesse caso, quanto mais a pessoa for apegada ao material, maior será a sua dor da alma. Com certeza. Por isso que é outro trabalho que eu
depois que eu estudei cuidados paliativos e aquela aula da morte lá que a gente teve com o Romário, eu estou super apaixonada por esse tema também, porque você tem que aprender a viver o dia, a vida, para a gente não se apegar tanto à morte. Lógico, ninguém está preparado para morrer, não é assim, ninguém está preparado, mas se você tem uma vida, que você é feliz, que você faz o que você quer, que você aproveita a vida, é muito mais fácil do que você que nunca aproveitou nada. Você deixa, amanhã eu vou comprar meu carro, amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Então amanhã chega uma notícia bombástica da morte. Imagina como a cabeça dessa pessoa vai ficar. E isso é complicado. Hoje é uma porta que se abre à psicanálise, é que os psicanalistas hoje têm acesso a esse trabalho nos hospitais, nas clínicas, do cuidado paliativo, ajudando mesmo nos últimos momentos. Não é? Bom, problemas gastrointestinais estão relacionados a que tipo de emoção? O vômito, ele é quando você quer botar tudo para fora. Quando você quer botar tudo para fora, você vomita. Você não teve tempo de botar para fora, então você vomita. Você tem uma raiva muito grande, aí você pode vomitar. Agora, a diarreia, eu não sei. Eu não lembro. Eu sei do vômito. A diarreia da psicopatologia psicanalítica, ela é o descontrole emocional. É quando o indivíduo perde o controle das suas emoções, né? Geralmente, elas estão relacionadas ao medo, estão relacionadas à autodefesa também, né? Do organismo. Né? Então, na minha tese, eu vou passar sobre tudo, essas dores psicossomáticas, porque é muito legal. Ela vai para a medicina germânica, ela vai para a saúde quântica. Então, tem muita coisa, é impressionante. E é legal para a gente saber, porque daí a gente, quando chegar um paciente no nosso consultório, a gente vai saber como tratar. Sim. Porque quais as emoções que ele vai começar eu tenho muita dor de barriga, eu tenho problema intestinal, doença de Crohn. Então, você já vai saber mais ou menos por onde você vai levar o tratamento do paciente. É muito legal você saber isso. Hoje, o conhecimento da psicossomática, ela tornou muito importante do trabalho do psicanalista. Não que ele vai entrar na área médica, como o Bruno falou na semana passada, mas esse conhecimento da psicossomática facilita, como que é um gatilho que facilita da conduta terapêutica, para que você entenda que a dor está doendo aonde, por que está doendo, que tipo de dor, por que essa dor, quanto tempo vai durar essa dor. Então, essas coisas facilitam muito o trabalho analítico. O que eu tenho visto assim, é que a medicina, tem um pessoal da saúde integrativa, que ele está muito buscando a medicina chinesa e a ayurvédica. Está muito legal, porque você aprende o corpo. Você não aprende só a doença, você vai lá na causa da doença. Você não vai dar só o paliativo, e está uma briga muito grande disso. Porque os laboratórios não querem, né? Querem continuar com as pílulas. Os sintomas do bruxismo são cíclicos e episódicos. E se a condição oclusal fosse o único fator, porque o Watson é um estudioso das dores orofaciais. E ele fala exatamente isso, que o bruxismo ele é multifatorial, onde que ele vai dar dor de cabeça. Então, se ele fosse só a parte oclusal, só botar um aparelho ortodôntico, botar uma placa, não é assim que funciona, porque o paciente ele é multifatorial. Então, e os sintomas dele, as crises, elas são cíclicas. Tem época que está de mais, tem época que está de menos. Então, o estresse psicológico, ele é um fator etiológico assim, primordial
para apresentar o bruxismo e o apertamento. O estresse psicológico é algo inerente ao ser humano, é aquilo que a gente falou, que a pessoa, mas a pessoa precisa saber lidar com a energia produzida por ele. Caso contrário, o excesso do estresse no nosso corpo poderá acarretar sérios problemas de saúde, dentre eles as dores de cabeça, o bruxismo, os ataques cardíacos, as úlceras gástricas. São formas do indivíduo somatizar a sua tensão, dor lombar, dor na cervical, tem várias dores. O ideal não é o ser humano querer eliminar o estresse do seu cotidiano, o que seria praticamente possível, mas aprender a praticar estratégias eficazes e pessoais para lidar com os agentes estressores e as energias por ele acumulada. É aquilo que eu falei. O yoga, o exercício físico, a terapia e trabalhar o lado espiritual. Não é o religioso, é a espiritualidade, que é bem diferente. As dores de cabeça causadas pelo bruxismo. Você sabia que as dores de cabeça causadas pelo bruxismo é algo muito comum, que muitas pessoas desconhecem? Tanto que quando eu vou avaliar um paciente, que ele fala que ele tem dor de cabeça, eu pergunto para ele se ele já foi ao dentista, se ele já fez uma avaliação, que pode ser problema respiratório, o respirador bucal, pode ser problema com sono, e o legal é que a odontologia agora, ela está vendo como o paciente, ele como um todo, não só como uma boca, e ele vê que o sono, o estresse, a respiração, tudo isso influencia na dor de cabeça. A qualidade de sono é primordial. Aí veio o sonho, né? O problema do sonho de dar dor de cabeça. É provável que quase todas as pessoas sobre tensões esfreguem seus dentes. Comprimam ou esfreguem seus dentes. Portanto, isso só vira uma preocupação para todos se existir alguma manifestação do trauma. Aquilo que eu já falei lá atrás. Dor de dente, fratura dental, dor de cabeça, mordida na bochecha. O paciente ele só vai procurar se ele tiver um sintoma. Se ele não tiver um sintoma, ele não vai ao dentista. Bruxismos e afetos negativos. Um estudo sobre ansiedade, depressão, raiva e paciente. Eu achei muito legal esse trabalho aí. Nos últimos anos, tem-se observado um número cada vez maior de estudos que integram a psicologia e a odontologia. Neste campo, começam a surgir trabalhos sobre o aspecto psicológicos associados a diversas disfunções que abrangem a região crânio-mandibular. Esses estudos, o que realizamos com pacientes com dor temporomandibular. Molina, desde 1900, antes disso, tá? Eu comecei, aí ele data o Molina, que ele é um estudioso sobre isso, tá? Ele afirma que os estudos têm revelado que pacientes com bruxismo podem ter uma personalidade agressiva, ansiosa e tensa, provavelmente devido às emoções reprimidas em períodos iniciais da vida. Aí tem os outros aqui, todos eles falam a mesma coisa, da agressividade, da ansiedade e de energias reprimidas. Achei super legal esse artigo, porque ele fala de Freud, ó. A significação psicológica da zona oral é um importante elemento na compreensão do bruxismo. Foi a psicanálise, através dos pioneiros Freud e Abraham, que atribuiu à boca a função fundamental de efetuar trocas afetivas com o mundo circundante. Pode-se falar da fase oral como a primeira manifestação da sexualidade e da agressividade da criança. A fase oral de sucção, que domina os primeiros meses da vida infantil, com o aparecimento da dentição, vai dando lugar a sádico oral, ambivalente, assim denominada pelo prazer que o bebê revela, o no morder e destruir os objetos com a boca. Também é importante ressaltar que a fase oral corresponde ao período sensório-motor do desenvolvimento humano,
como bem salientaram o Sérgio, os primeiros sonhos da criança não estão a serviço da comunicação, mas da descarga de tensão, posteriormente havendo a aquisição da capacidade de expressar verbalmente as ideias e afeto. Ô, doutor, é o seguinte, isso aí vem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando, das emoções reprimidas, da infância, né, que ele traz para o adulto. Sim, inclusive a Melanie Klein, ela fala daquele momento em que a criança ela começa a morder tudo, não é? Aquela fase agressiva da criança e ela já está reprimindo sentimentos e já está sendo tratado com certa hostilidade dentro de casa, né? Então essa criança é uma fase sádica, né, da criança. E lá na infância já vemos na própria teoria da psicanálise, das fases sexual, Freud fala disso, né? Dessas repressões que vão aumentando gradativamente. Né? E aí a gente vai ficando adulto, as cobranças são maiores, aí vai juntando tudo. Por isso que está aumentando também o índice de pacientes com bruxismo. Nesse estudo foram avaliados 40 sujeitos, 20 com bruxismo, 20 com pessoas sem bruxismo, emparelhados por sexo, estado civil e idade. Através do teste, pôde-se constatar diferenças significativas entre bruxômanos controles e o que diz respeito aos fatores psicológicos avaliados. Bruxômanos apresentam personalidade mais ansiosa e depressiva que os não bruxômanos, tendem a dirigir a agressividade para o próprio eu e necessitam de mais mecanismo de controle da raiva. Esses achados estão com a consonância com a literatura que ressalta que as tensões emocionais, ansiedade, profundamente estabelecida e agressividade reprimida podem levar o hábito disfuncional de apertar, ranger e deslizar os dentes, e aí causar dores de cabeças horrendas. Rancor ou amargura. Tendemos a confundir essas duas palavras, mas elas têm um significado diferente. Interessante isso aí, esse significado diferente. Eu achei interessante. Pode falar. O ressentimento é uma memória obstinada, cheia de amargura e tristeza, que mantemos após uma desilusão, uma injustiça, algo que experimentamos. Você sente ressentimento contra alguém ou alguma coisa. O rancor é uma memória duradoura, marcada por amargura e agressividade, que mantemos como ofensa ou preconceito, e que é acompanhada de um desejo de vingança. Eu achei muito legal esse conceito também. Por isso que as pessoas rancorosas, elas somatizam demais. Porque Sim. Desejo de vingança. Isso fica projetando a vingança constantemente. O rancor é a raiva instalada. Imaginamos que, ao nos vingar, haveria mais equilíbrio entre quem nos ofendeu e a nós. E se a gente pensar, isso aqui é verdade, né? Que a gente acha que a pessoa está sabendo que a gente está com raiva dela. E, na verdade, ela não está nem aí. Ela não está sabendo. A gente fica guardando a raiva e o ressentimento e o outro não está nem sabendo que a gente está assim. E isso faz muito mal. Tem sim, Suelia. Eu passo para você depois. Ela está lá no grupo, doutor Zilmar? Depois vocês procurem com o Matheus. O Matheus vai passar para todo mundo lá do grupo o material. Fique tranquilo, tá bom? Já está até pronto para passar. Tá acabando aqui. Peraí. Ser ressentido ou amargurado é doloroso. É isso que a gente está falando. O rancor realmente expõe você e ainda mais sofrimento.
Assim, Christopher André, psiquiatra e psicoterapeuta, escreve: o ressentimento e a incapacidade de perdoar representará um sofrimento adicionado à lesão inicial. Ser ressentido ou amargurado faz com que você perca energia e menos sereno. Você vai ficar menos sereno, né? Essa sobrecarga emocional exaustiva contribui para causar doenças ligadas à ansiedade não expressa, sono perturbado, estresses, dores de cabeça e depressão. E isso tudo vai retroalimentar. O estresse vai causar um sono ruim, que vai causar depressão, porque você não dormiu, ou ansiedade, e dor de cabeça, porque você vai estar todo desorganizado, você vai estar totalmente fora do seu eixo. Agora, aqui a Lulu Barbosa perguntou assim, mas esse sentimento de raiva, ressentimento, não seria projeção? Bem, pode ser. Pode ser. É um mecanismo de defesa, mas nem sempre é. Às vezes é sentimento de raiva, é sentimento de rancor que já traz, por exemplo, ódio da mãe. Isso é muito comum. Ódio das figuras objetais, ódio da sua infância, ódio do seu passado. Então, nem sempre é projeção, mas muitas vezes é a projeção, sim. Ô, Sueli, o meu Instagram é @doutora Cláudia Almeida, com A só. Aonde que eu posso escrever para ela ver? Fábio, escreve aí no chat, porque... Peraí que eu vou escrever aqui. Só vou botar do grupo. Do grupo vai sair. Eu vou botar no grupo. Segundo Oxford, aquele estudioso lá da disfunção temporomandibular, tá? E das dores orofaciais, quando se observa a complexidade da experiência dolorosa, o modelo mecanicista de doença se torna insuficiente para se tratar as dores. O profissional deve ter uma compreensão do homem como um ser biopsicossocial e deve compreender que ali se encontra um ser humano que possui um conjunto de sensações e emoções e que, por exemplo, se estiver sentindo dor, esta deve ser considerada não apenas como uma sensação, mas sim uma experiência com dimensões emocionais, cognitivas, comportamentais e sensoriais. Eu acho legal que isso ele escreveu em 98, tá? Só que agora que está chegando mais com a saúde integrativa, com a odontologia integrativa, e eu estou adorando, porque eu tenho 34 anos de formada. A gente não pensava no paciente como um ser. A gente pensava, principalmente odontologia, como uma boca que sentava na tua cadeira. E o legal é que agora está toda uma mudança. E uma das razões que eu fui fazer a psicanálise foi exatamente isso, para entender mais a mente do ser humano, do paciente como um todo. E estou, assim, apaixonada. E estou vendo, assim... Aí começo a recordar meus pacientes, começo a recordar todo mundo que eu conheço, que eu tratei, como faz sentido essa parte da psicanálise, das emoções sentidas. A Liliane está perguntando que grupo é esse, doutor? Amanhã, você coloca aí, Liliane, o seu e-mail para poder nós incluirmos no grupo. Tem um grupo onde todas as lives, todos esses encontros, você recebe informação e material. Doutora Cláudia, então vamos caminhar para o encerramento. Estamos no último slide, que fala o seguinte: conhecimento científico está em constante evolução. É o que eu falei. De 30 anos para cá, mudou sensivelmente. Ao passo que a pesquisa e a experiência clínica aumentam o nosso conhecimento, talvez seja necessário alterar os procedimentos inerentes ao tratamento e ao medicamento. O tratamento como um todo, ele vai se tendo mudanças durante o... Quem que há 30 anos atrás falava de bruxismo, assim como a gente fala hoje, falava que a gente tem que indicar o paciente para tratar o emocional.
Até hoje, muitos profissionais não indicam, tá? Muitos. Eu tive mesmo problema, porque eu fiz a primeira minha especialização de dor foi em 2005. Aí, quando eu comecei a falar sobre o lado emocional da dor, teve colegas que acharam que eu estava maluca, que eu estava no achismo. Aí foi onde que eu procurei um monte de trabalho na internet e passei. Porque isso é um estudo de 1970 e poucos, que já começaram. Só que para chegar na parte clínica hoje, principalmente aqui no Brasil, tá... Obrigada, Jorge, obrigada, porque vocês gostaram. A gente pode voltar depois para trazer mais aulas. Então, para chegar isso aqui no Brasil, está demorando, mas graças a Deus que a internet está aí, que as pessoas estão evoluindo, que tem um monte... eu boto de novo na tecla, a saúde integrativa está aí para todo mundo. E é muito bom. E a gente vai lançar, uma nutróloga amiga minha, a gente vai lançar um curso sobre saúde integrativa mesmo. A gente estava até fazendo uma reunião hoje, exatamente para falar isso, mente, corpo e espiritualidade, de todo o tratamento. E isso eu vou dar uma aula de psicanálise falando da dor, no bônus lá do curso dela. Que bom que vocês gostaram. A gente pode voltar mais vezes, né, doutor? Sim. Não acabou, esgotou o assunto, né? Hoje não. Eu só queria, antes de fechar, dos minutinhos finais, uma dúvida que alguém levantou aí, que eu queria que a doutora esclarecesse. E a labirintite tem alguma coisa a ver com isso tudo aí, doutora? A labirintite em si, não, porque a labirintite é uma inflamação do labirinto. Mas a tontura e o zumbido, ele pode ser da disfunção temporomandibular, sim. Tem que ver, tem que ir no dentista. Eu recebia muito... Antes de eu fechar minha clínica, tinha uma otorrino que me mandava um monte de paciente. Por quê? Pode ser essa distância aqui, ela pode estar diminuída por causa do desgaste do dente, por falta de dente. Então, ela vai mexer aqui no pavilhão, porque a articulação ela é bem aqui no ouvido, bem na altura do ouvido. Então, isso pode causar tontura, sim, pode causar... E aí, alguns podem chamar de labirintite, mas a labirintite em si, ela é a inflamação do labirinto. Tá bom. Muito bom, doutora Cláudia, foi muito bom ter você aqui e ter essa live. Muito obrigado por todos. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. A minha tese vai ser em cima da psicossomática. Estou pesquisando já meu trabalho de TCC também. Então, depois, se o senhor quiser, a gente pode trazer mais coisas aí, e o senhor também. Porque aí a gente pode ver essa parte dos sonhos, porque a parte dos sonhos, ela muito me aguçou estudar isso. Tá bom. Vamos marcar o dia para você, para a gente voltar. Amanhã eu estarei dando um grupo de estudo sobre o sujeito lacaniano e o objeto A. É gratuito. Não percam, porque a aula do Dr. Zilmar é maravilhosa. Obrigado. Vai ser lá da nossa plataforma. Então, amanhã, 20 horas. E semana que vem, nós vamos estar falando sobre me diga onde dói e eu te direi quais são os seus problemas. Eu e o Romário vamos trabalhar sobre isso. Então, até o final do mês, nós teremos ainda muito mais coisa para falar. Eu fiquei feliz da vida hoje, estar ao lado dessa grande amiga que tem sido uma grande inspiração para nós ali no doutorado e todas as lives que ela faz. Parabéns, Cláudia. Muito obrigada, muito obrigada. Eu também agradeço muito de estar com vocês, agradeço a Célia que me proporcionou conhecer vocês. Estou assim, apaixonada pela psicanálise. O trabalho da Célia, o trabalho de vocês, da Minha Esperança, é maravilhoso. E, Matheus, é uma outra visão realmente, é uma visão de dentista, uma visão de clínica, de quem trabalha a parte clínica da dor, e agora a visão do psicanalista, que eu estou estudando mais. Então, a gente trouxe, eu e o Dr. Zilmar, uma outra visão dos distúrbios. Sim, e foi
foi uma grande oportunidade. Então, vai voltar. Mês que vem ou o outro, nós vamos estar aí de novo com a Cláudia e ela vai estar sempre presente. Muito obrigado. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Compartilhem a live, falem para os seus amigos que a gente está aqui fazendo esse trabalho, desenvolvendo esse trabalho para ajudar todos vocês.